meus amigos, hoje nós vamos falar de erro de diagnóstico, ou seja, do erro médico, mais especificamente do erro no diagnóstico. Via de regra, o erro de diagnóstico não gerará responsabilização do médico, por dois motivos. Primeiro, porque na maioria das vezes o erro de diagnóstico é na verdade um erro da própria ciência, é uma impossibilidade do estado atual da ciência de identificar algumas situações. A atividade de diagnóstico ela é muito complexa, ela envolve ali a análise chamada da primeira fase de anamnese, onde o médico vai verificar sintomas gerais, sintomas específicos, históricos pessoais, históricos de rotina do paciente, de alimentação, de atividade física, sedentarismo, e a partir daquilo ali vai tentar chegar a um diagnóstico para aquela doença. Mas o organismo humano é uma máquina complexa e que não necessariamente conduzirá ao resultado de uma forma exata, né, como muitas vezes se pretende. Então, muitas vezes o erro não é do médico, mas é uma falha, não é uma falha do médico, é uma falha da própria ciência, que ainda não conseguiu aí chegar num estado tal de perfeição de diagnósticos, né? Agora, e o segundo motivo é que muitas vezes o erro de diagnóstico não conduzirá a maiores repercussões. Um diagnóstico feito e depois corrigido sem que nenhum tratamento tenha sido adotado, nenhum dano tenha sido causado, não gera maiores repercussões. Agora, é claro que nós teremos exceções. Nós teremos casos onde o erro de diagnóstico pode vir de uma inépcia grave do profissional, pode vir de um erro grave mesmo, que evidencia a inépcia profissional do médico, uma falha, um procedimento totalmente contrário à doutrina médica, e aí tudo bem, pode ser gerada a responsabilidade do médico. E podemos ter, inclusive, casos de diagnósticos que levam a tratamentos errôneos, que aí sim geram dano ao consumidor. O tratamento errado gera o dano ao paciente, gerando ou podendo gerar a responsabilidade do médico, a depender aí da sua conduta quando do diagnóstico. E alguns casos muito graves, como um diagnóstico de uma doença grave, que causa um forte abalo no seu destinatário, no consumidor, que depois vem a não se confirmar, mas já tenha gerado aí repercussões, abalos enormes no consumidor. Esses casos, pelas suas peculiaridades, poderão sim ensejar a responsabilidade do médico. Mas cabe lembrar que a responsabilidade do médico no regime do Código de Defesa do Consumidor demanda a demonstração da sua culpa, ou seja, demanda que o consumidor demonstre que ele agiu com dolo, ou com negligência, ou com imperícia, ou com imprudência na hora de fazer o diagnóstico, na hora de fazer o tratamento. E aí poderá haver a sua responsabilização.